Olá pessoal, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando e no vídeo de hoje nós vamos aprender tudo, realmente tudo aquilo que nós necessitamos para cultivar bem as nossas queridinhas de orelhas grandes, as nossas Phalaenopsis. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curta e compartilha esse vídeo e outros vídeos do canal. E se ficar alguma dúvida, já sabem, gente, deixa nos comentários. Então, pessoal, aqui eu separei algumas orquídeas, algumas Phalaenopsis que tem várias peculiaridades. Cada uma tem uma peculiaridade própria, né, que eu vou estar falando ao longo do vídeo. Né? Como a gente pode ver, são plantas, né, que estão bem diferentes, em estágios diferentes, né, em processos de desenvolvimento diferentes. Então eu vou estar falando para vocês sobre algumas características de cada um, que cada uma sofreu, né, ou que cada uma tem a acrescentar para nós durante o vídeo, tá? Então é importante que você assista e deixe todas as dúvidas durante o vídeo, porque aí eu posso estar sanando, e se ficar ainda brecha para a gente fazer um próximo vídeo, a gente faz, tá bom? Essas nossas amigas de orelhas grandes, como eu falo aqui, orelhas de elefante, né? São as nossas orquídeas borboletas, como são chamadas. São plantas asiáticas, né? São plantas muito lindas, floríferas, que têm uma duração de floração muito grande. São muito apreciadas comercialmente para a questão de embelezamento de escritórios, de salas, né? De consultórios e enfim, né? Também o pessoal cultiva muito isso em casa. Infelizmente, muita gente joga fora. Muitas dessas orquídeas são jogadas no lixo por pensar que elas só vão florescer durante um ano ou naquele período e depois elas são descartadas como entulho, né, como lixo. Mas não, gente, essas orquídeas, se forem cultivadas bem, elas podem, né, florescer durante 2, 3 vezes, até mesmo 4 vezes ao ano, né? E isso tendo flores direto, gente, durante praticamente todo o ano, se você cultivar bem. E, logicamente, você pode ter ela por muitos anos, assim como qualquer outra orquídea. Ela tem uma durabilidade, né, muito grande, ela vive aí por um bom tempo, né, se a gente cultivar bem. Porém, temos que seguir algumas regras. A primeira regra, gente, se você foi lá no mercado, foi num shopping, foi numa loja, comprou a sua orquídea, ela veio bonitinha, né, envelopada, veio com aquele papel de presente, você tira aquilo. Chegou em casa, primeira coisa que você faz é deixar ela só no vaso, né, de preferência esse vaso branco, vaso transparente, que é o vaso recomendado para o cultivo de Phalaenopsis, tá? Depois, né, o que você vai observar? Né, observar se ela tem um pratinho embaixo. Se tiver pratinho embaixo, você tira o pratinho. Ela não pode ficar com umidade, né, na parte de baixo do vaso. Ela tem que ficar assim, né, com esses furinhos, né, como a gente pode ver, né, entrando ar. Então você pode pegar aquele pratinho e virar ele e colocar a planta em cima, que ajuda até mesmo na ventilação, né, da nossa Phalaenopsis, certo, gente? Essa é a primeira dica. Segunda dica, né? Onde você vai colocar ela dentro da sua casa ou dentro do seu orquidário? É uma planta que ela não gosta de tanta luminosidade. Quando ela recebe muita luminosidade, ela fica assim, ó, com as folhas amarelas, como vocês podem ver. Em alguns casos, combinando a umidade com o calor, com a quantidade de luz, né, e calor, elas ficam com as folhas amareladas e até mesmo aborta. Então é necessário que ela fique num ambiente, né, com uma luminosidade leve, né? O que é essa luminosidade leve? Uma luz bem filtrada, uma luz bem fraca mesmo durante o período da manhã e o período da tarde, que é o período que ela deve receber aí a maior quantidade de luz, até as 10 da manhã e após as 4h30, 5 horas da tarde, que é quando a gente tem o sol mais, né, menos intenso, né? Aqui a gente tem uma cor, né, uma cor bem bonita, como vocês podem ver. Diferente das outras orquídeas, as Phalaenopsis, elas florescem normalmente com as folhas bem verdes, como vocês podem ver. Então, se você tem a orquídea com essa cor aqui, não se preocupe, ela tá, né, tá ideal, né, embora a cor mais adequada para ela seja esse verde um pouquinho mais clarinho. O ideal, então, é que ela fique entre esse verde aqui e esse verde mais escuro.
Quando tiver amarelo assim, gente, significa que ela está recebendo muito sol, tá? Que é o caso dessa planta aqui. Tá recebendo muito sol, então colocar no local, né, de menor luminosidade, tá? Como eu falei, é uma planta asiática, tropical, gosta de bastante calor e muita umidade no ambiente. Então aonde que a gente vai deixar essa planta dentro da casa, né? De preferência perto de uma janela, colocar em uma varanda, né? Tem gente que consegue cultivar ela até mesmo no banheiro, né? Pertinho da janela ali do banheiro. É um local muito bom, inclusive, porque ela recebe... o banheiro é o local mais úmido da casa, então ela recebe bastante umidade. Ela não desidrata, não vai enrugar as folhas, né? Sinal de folha enrugada é questão de calor e pouca umidade no ar. Então ela desidrata muito, porque ela não tem pseudobulbo. Essa planta, ela é uma planta monopoidial, ou seja, cresce para cima, vamos dizer assim, não para o lado, igual as catleias, igual outras plantas, tá? Quando essa planta ela está desidratada, não é questão de você estar jogando água na raiz, gente. Então, molho todo dia e minha planta desidrata, né? É normal, né? Às vezes é normal você molhar todo dia a sua orquídea e as folhas estarem enrugadas, bem enrugadas. Por quê? Né? Por causa do calor. Então, as raízes elas não vão dar conta de absorver a quantidade de água necessária para manter a planta hidratada. Existe um processo chamado evapotranspiração. O que é isso? Nada mais é do que o suor que a planta emite, né? Ou seja, ela vai perder líquido pelas axilas, né? E aí acaba desidratando rapidamente. E as raízes, às vezes, elas não conseguem repor essa quantidade de umidade. Então, nós devemos, né, acrescentar umidade ao ambiente. Como que nós podemos fazer isso? Coloca pratinhos, né, com areia e água em volta, né, nas laterais, porque daí a água vai evaporando e ela vai aos poucos reidratando. Outra coisa que nós podemos fazer é colocar essa planta no banheiro, como eu já falei. O banheiro é o local mais úmido. Deixa lá ela por um tempo, né, principalmente até ela hidratar. E depois que ela estiver reidratada, aí você pode levar ela para o local, né, adequado. O cultivo dela, vocês têm que ver assim, é muito importante levar em consideração que o cultivo dela deve ser dessa forma, igual ela está aqui, ó, né, com as folhas caídas. Ela não pode ficar com as folhas assim, né, dessa forma, ela deve ficar com as folhas assim, porque se junta água aqui nessas cavidades, nessas axilas, digamos assim, vai acontecer de dar podridão, né? Uma das doenças que mais ataca é a podridão mole, que é por acúmulo de água nas axilas das nossas falenófises, tá bom? Então, para evitar que a planta ela fique com as folhas viradas para cima, você tem que cuidar o cultivo, né? De preferência, deixar ela viradinha para a janela, que daí ela vai dobrando o rizoma, a parte aqui do rizoma dela, a parte da estrutura dela, e vai ficando com essas características pendentes. Na hora do replante também nós temos que tomar cuidado, sempre colocar ela meio deitadinha se for fazer replante, tá? Às vezes não é possível, porque cada planta tem uma característica, mas conforme a gente for, né, adaptando ela vai, né, criando essa característica, principalmente se a gente cultiva em painel assim, né? Se cultiva em painel, ela tende a ficar, né, mais arqueada, que é o jeito ideal que ela vive na natureza, né? Na natureza elas vivem basicamente assim, ó, né? Então elas ficariam assim, penduradas, né, de cabeça para baixo, né? Por quê? Né? Porque no seu ambiente é muita chuva, lá onde que elas vegetam. Então, se ela acumula água com o calor da região, acaba apodrecendo, acaba cozinhando a folha, tá? Outra coisa importante, gente, com relação a essas plantas, é que nós não devemos, isso por experiência própria, não devemos deixar elas no orquidário em dias de frio. Isso aqui é consequência, né, de geada que a minha planta passou,
há 1 ano atrás, né? Isso aqui é um filhote que nasceu, né? Não tinha mais nada, morreu tudo isso aqui, e ela nasceu, né, da raiz aqui, do resto do rizoma que sobrou. Então, a geada, gente, é um inimigo número 1 das Phalaenopsis. Temperaturas abaixo de 10 graus já causam queimaduras em nossas Phalaenopsis, tá? Então, leva para dentro da casa, coloca perto de um aquecedor, porque senão você vai acabar perdendo. Ah, mas por que então que você não fez isso? Quando eu fiz o meu orquidário novo, eu coloquei proteção. E aí, né, conversei com algumas pessoas e elas falaram, não vai ter perigo da geada matar, porque vai ter todo o isolamento e tal. Mesmo assim, a geada foi muito intensa, mesmo tendo toda a proteção, acabou queimando essas plantas e várias outras, e eu acabei perdendo várias Phalaenopsis que estavam em coquedama, né, que estavam em vasos assim. Então, fica uma dica bem importante. Chegou um dia friozinho ali, caiu para 10 graus, 8, 7, 6 graus ali, tem tendência de dar geada, leva para dentro da casa, coloca perto de um aquecedor, tá bom? Uma coisa que muita gente pergunta, que eu vejo também no Facebook pedindo ajuda, é quando as pessoas, né, cometem algum erro e as folhas caem e fica só essa estrutura aqui, ó, gente, só as raízes e um pedacinho do rizoma. E as pessoas ficam desesperadas, ah, vai brotar, o que que eu faço, morreu, não morreu? Aí a gente vê aqueles comentários dos mais diferentes tipos, gente. O que que você deve fazer se aconteceu isso com a sua planta, né? Esquece essa parte aqui, sobrou só isso aqui, ó, né? O que que você deve fazer? Primeira coisa, pega um aspersor e, se acaso não tiver molhado, e dá uma borrifadinha na sua planta, nas raízes dela. Se você observar que as raízes elas ficam com a tonalidade verde, significa que elas estão vivas. E enquanto elas estiverem vivas, significa que ainda há esperança. Então eu sugiro, né, que você não replante, né, que você deixa ela assim, deixa ela quietinha. Você vai, né, colocar ela num ambiente de boa luminosidade, uma luminosidade filtrada, e vai todo dia borrifar água com algum tipo, né, de adubo, né? Pode ser um adubo da Forte, pode ser um adubo, qualquer adubo foliar que você tiver. Se não tiver adubo foliar, pode ser adubo orgânico, coloca a trouxinha ali, um pouquinho de adubo. Para quê? Para que essa planta seja estimulada a soltar um novo broto, né? Uma nova muda, como aconteceu com essa daqui, ó. Essa daqui perdeu todas as folhas. Fiz isso que eu falei para vocês, né? E agora ela está aqui bonita, né? Com essa muda saudável, que já está aí próxima ao replante. Só estou esperando ela se desenvolver um pouco mais, as raízes estarem mais fortes. Aí eu vou estar retirando ela, né, desse vaso e plantando em um vaso com o que, gente? O que cultivar, no que cultivar a Phalaenopsis? Vocês vão cultivar, de preferência, né, um substrato com bastante drenagem, pouco esfagno, né? O esfagno, ele é bom porque ele retém umidade, mas ele, olha só, ele apodrece muito rápido. Então, sugiro que nem utilize o esfagno, tá? O esfagno, para quem está começando, ajuda muita gente a matar a planta por causa do excesso de umidade. Então, você vai colocar pedra brita, vai colocar casca de pinos e carvão. Tá? Esses são os produtos. Se quiser, não tem alguns desses produtos, substitui por isopor, né? Substitui por macadâmia, né? De preferência, um produto já esterilizado, já tratado, fazendo o processo de limpeza certinho, porque se tiver tanino no substrato, pode acabar dando algum problema, alguma queimadura na planta, tá? Substrato não pode ser pedaço desse tamanho, gente. Eu vejo o pessoal cultivando, né, Phalaenopsis em pedaços grandes. Não, gente, é pedaços pequenos, pedaços de 1 a 2 centímetros, tá? Planta ela, acomoda ela bem certinho, como eu falei, acomoda ela deitadinha assim, ó, né, que fique pendendo no vaso, e coloca no local e deixa ela quietinha. Não pode ficar todo dia mudando ela de lado, de posição. Isso aqui deixa a coitada da planta louca. Ela não sabe para que lado ela cresce. Ela tem que ficar só numa posição, gente. Então, se você pegou, levou para baixo da torneira, molhou, né, esperou escorrer a água, devolve ela na mesma posição que ela estava. Deixa ela quietinha, porque daí ela vai
né, sentir que ela está segura e vai conseguir se desenvolver, né? Se caso você muda, né, cada dia ela pensa, poxa, vou ter que crescer agora para esse lado. E ela faz toda a estrutura, mexe com as folhas, mexe com o rizoma, né, para tentar se adaptar. Daí você vai no outro dia, muda de novo. Então a planta fica doidinha da cabeça, não sabe como se desenvolver, tá? Ainda tem muita coisa que eu poderia falar sobre o cultivo, mas já está bem tardezinha, que já está ficando noite e já não fica tão bom da gente visualizar e fazer o vídeo. Vai começar a ficar, né, a imagem vai ficar um pouco ruim. Então eu vou finalizar com a parte da floração. Gente, essas orquídeas, elas soltam as florações em formas de cachopas, né? Como a gente pode ver, aqui são várias flores em cada haste floral. E essas flores, elas têm uma durabilidade, né, de 2 a 3 meses aproximadamente. Depois, quando ela termina a floração, se a gente não mexe na floração dela, vejam só aqui, ó. Se a gente não mexe na floração dela, na haste floral, melhor dizendo, ela ainda pode soltar uma nova haste floral. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, com cuidado. Essa daqui, infelizmente, ela caiu. Então ela soltou aqui, ó, gente, uma nova haste floral da haste floral velha, né? Isso é possível quando a gente não corta a haste floral, tá? Mas assim, eu recomendo particularmente que depois que terminou a floração, vocês façam uma das duas coisas. Ou corta bem embaixo para que ela se recupere, né, rapidamente, e aí possa soltar uma nova haste floral, né, uma haste floral do zero, ou você faça o corte a partir de 3 gominhos, né, conta 1 gominho, 2 gominhos, 3 gominhos e corta, né, porque daí ela pode soltar nesses gominhos aqui, quando eles estão verdinhos, ela pode soltar uma nova haste floral aqui, ou pode soltar um bebê, né, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um bebê, gente, que eu tirei de uma das minhas orquídeas, de uma das hastes florais de minha orquídea. Então, quando você vê que está saindo um bebezinho aqui, o pessoal fica intrigado. Ah, o que que é que está saindo aqui? Meu Deus do céu, será que é um ET? Não, não é um ET, gente. É uma nova mudinha, ou pode ser uma haste floral, né? Quando vê que está soltando folhinha, é uma mudinha. Então, você vai fazer o quê? Vai esperar, vai deixar ela quietinha ali e vai esperar ela ficar grandinha assim, ó. Quando ela solta raízes já com essas 2, 3 raízes grandes, aí você pode vir cortar com a tesoura o resto da haste floral e plantar. Uma das dicas que eu dou é plantar assim, a gente, na vertical, né, que você vai ter um bom resultado. Essa daqui eu plantei faz, acho que uns 2 meses aproximadamente, tem vídeo no canal. Eu fiz esse vaso, digamos assim, na vertical. E agora ela está enraizando por tudo aqui, gente. Tá super legal aqui. Não tem chance de dar podridão, né? Ela vai se desenvolver super bem aqui. Daqui uns dias ela vai estar enorme, né? Já está soltando folhas novas. Então ela vem super bem nesse tipo de cultivo, tá? Outra forma, como eu falei, é nos vasos, né? Então escolhe um vaso transparente, de preferência, porque ela faz parte da fotossíntese pela raiz. E se precisar de algum tipo de adubo, alguma coisa, você pode estar acrescentando, né? A adubação é igual das demais orquídeas. Você pode fazer adubo de crescimento quando elas estão, né, no estágio de desenvolvimento dos babies. Adubo de manutenção quando elas estão grandes, mas sem flores, né? E quando elas começam a emitir a haste floral, quando começam a soltar a haste floral lá embaixo, você pode entrar com adubo de floração, tá? Depois que terminou, depois que ela já completa o ciclo aqui da floração, né, você dá um período de descanso para ela e depois entra de novo com adubo de manutenção, tá? Cuida para não molhar as folhas, cuida para não molhar as flores, né, no período que você tá com ela florida, porque pode dar um problema chamado botrites, né? É uma manchinha, e essa manchinha ela contagia todas as folhas, todas as flores, né? Então vai ficar feia, dá uma estética menos agradável para a flor da orquídea, tá? E no mais é só você apreciar com toda a delicadeza que tem essas borboletas, né? Como são chamadas as flores dessa orquídea. Na verdade devia ser chamada de pombinha, porque se a gente observa ela parece uma pombinha ali dentro,
mas é muito bonita, gente. Então, são algumas dicas que eu passei para vocês, bem importantes, né? Regar, gente, nunca regar demais, tá? Eu tava esquecendo isso. Rega de menos, só rega quando as raízes estão branquinhas, branquinhas lá dentro, ó, gente, aqui dá pra ver, ó, tem umidade. Então, quando que eu vou regar novamente? Quando isso aqui secar, tá? Deixa secar. Se tem umidade aqui dentro, deixa que as raízes internas elas vão absorvendo a umidade. Molhou demais, apodreceu raiz, apodreceu folhas, apodreceu toda a planta, perdeu, né? Nunca molha demais, tá? Tem regra para molhar? Não tem regra. Você tem que olhar, gente. Não dá para molhar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Cada clima tem uma característica própria, né? Dias de chuva, não molhar em dias de chuva, né? Evitar o acúmulo de água no substrato, evitar acúmulo de água embaixo do vaso. Tudo isso, né, acaba gerando um problema muito grande para essa planta. Como eu falei, é uma planta que gosta de umidade no ar. Muita umidade no ar, muito. Tipo assim, 70% a 80%. O que é 70%? Né? Mira para o céu, fazendo um favor. Seria um dia nublado para chuva. Isso é um dia que a umidade está a 70%, 80%. Ou logo depois que choveu, né, o clima fica muito úmido, abafadão assim. Isso também é uma umidade de 70%, 80%. É isso que ela gosta. No ambiente natural dela, ela tem isso. Nos orquidários, ela tem isso. Só que na casa da gente é difícil proporcionar. Então colocar pratinhos, toalhas molhadas em voltas, colocar ela no banheiro, colocar ela perto da pia, né? São locais que tem bastante umidade. Então são as dicas que eu tenho para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, gente, joinha, deixa joinha e se inscreve de montão aí, vai, gente, traz um monte de gente pro canal, que se ficar aí possibilidade de a gente estar fazendo um novo vídeo com maior tempo, a gente vai estar fazendo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e apreciem sem moderação. Tchau, tchau, gente!